A pergunta de hoje é: quem manda no português? Existe alguém que manda nas regras da nossa língua? O que você acha? Quando alguém pergunta quem decide as regras do português, sempre há aquela coisa de pensar assim: deve ter uma instituição, um órgão, um lugar que cuida somente disso. Mas a história é muito mais interessante. Vamos conhecer? Para entender isso, precisamos conhecer 3 elementos fundamentais: as gramáticas, a Academia Brasileira de Letras e a NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. Vamos começar pelas gramáticas que a maioria de nós conhece, que são as gramáticas prescritivas ou normativas. As gramáticas prescritivas ou normativas dizem como a gente deve utilizar a nossa língua de maneira mais formal, utilizando a famosa norma padrão. Isso é utilizado para concursos, para provas, para documentos oficiais. Autores como Rocha Lima, Celso Cunha e Lindsay Sintra e o famosíssimo Evanildo Bechara trabalharam com essas gramáticas, as gramáticas normativas, as gramáticas prescritivas. O objetivo, então, dessas gramáticas não é descrever o que as pessoas falam, é apenas indicar a adequação comunicativa, a adequação linguística que ela deve ter. Mas existe um outro tipo de gramática, as gramáticas descritivas. As gramáticas descritivas não perguntam como as pessoas deveriam falar, mas como as pessoas realmente falam. Às vezes, nós podemos chamar essas gramáticas descritivas de gramáticas de uso. E essa é uma perspectiva da linguística moderna. Os pesquisadores estudam como as pessoas realmente falam e os padrões que existem nesses usos da forma. Vamos pensar, então, todos os registros regionais, situacionais, diacrônicos devem ser levados em conta. Por quê? Essas variações têm a ver com o uso do falante da língua portuguesa. Mas então, por que os livros usam sempre os mesmos nomes para sujeito, predicado, adjuntos, advérbios e outros conceitos? Isso acontece por causa da NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. Ela foi instituída em 1959 pelo governo federal, na tentativa de fazer com que uma terminologia básica e padrão pudesse ser utilizada. E, desse modo, os livros, as provas pudessem todas ser analisadas, avaliadas da mesma maneira. Ela não criou a língua portuguesa e nem o que nós chamamos de português brasileiro, que é o português que nós falamos no Brasil. Ela simplesmente organizou essas regras para que todos pudessem entendê-la, padronizou para que todos pudessem escrever do mesmo jeito. Desse modo, os regionalismos seriam desconsiderados para que pudesse haver um padrão lexical para que as palavras pudessem ser compreendidas por todos, independente do local do Brasil que estivessem sendo lidas, que tivessem sido utilizadas. E você já ouviu falar da Academia Brasileira de Letras, a famosa ABL? Muita gente acha que ela que é a dona do português. Não é. Lá, eles determinam algumas mudanças na gramática e nos dicionários. Eles também organizam, da mesma maneira que a NGB organizou lá em 1959, eles organizam os padrões gramaticais. Ela não possui o poder de controlar o que os falantes dizem. Nenhuma instituição é capaz de controlar aquilo que a nossa língua vai produzir, porque você já sabe que a língua está sempre em movimento. E aí, está gostando do nosso conteúdo? Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer um comentário? Deixa aqui seu comentário e sua dúvida e segue o nosso canal. Mas então, quem decide essas regras? É assim que funciona. As gramáticas ajudam a estabelecer padrões. As escolas ensinam. E as instituições como a ABL organizam todas essas modificações que vão surgindo ao longo do tempo. Mas a língua é construída diariamente pelas pessoas. Se milhões de pessoas começarem a usar uma palavra e essa palavra começar a ser propagada para outras pessoas e sair daquela bolha, daquele grupo, passar para um outro grupo, é o tal do neologismo.
E neologismo passa a integrar os dicionários, a integrar as gramáticas, passa a ser uma palavra registrada. Por isso, a língua muda mesmo sem que ninguém planeje essa mudança. Isso significa que vale tudo? Claro que não. Isso significa que a norma padrão vai deixar de ser utilizada? Claro que não. As normas existem, continuarão existindo, porém existe essa necessidade de uma flexibilidade de um entendimento de outros falares, de outros lugares do nosso Brasil. Podemos dizer então que a gramática normativa busca orientar e a gramática descritiva busca compreender. Uma não elimina a outra, cumprem funções diferentes. Mas então, quem organiza tudo isso? É assim, os gramáticos organizam as regras. Os falantes utilizam a partir do que a escola vai ensinar. A escola ensina a partir do que as gramáticas padronizam. E as instituições vão, então, organizar tudo isso. Mas quem mantém a língua viva é você, eu, nós, os falantes. Aqui, no Laboratório da Língua em Movimento, a gente estuda tudo isso. As regras, o uso e a forma que nós vamos, então, seguir utilizando a nossa língua. Vem para o nosso canal, comenta, curte, compartilha, deixa suas dúvidas aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!